E, assim, pensando, já que a gente tá falando de eleição e tudo mais, como é que tu vê o cenário pro ano que vem, cara? Primeiro, a gente tem o Lula, que tá falando que vai concorrer de novo, né? Ele tá falando que, pô, se... é, eu vi ele falando isso em algum lugar, que concorreria de novo e tal. E a gente tem o Bolsonaro, e aqui vai abrir uma porrada de coisa. Que, bom, primeiro, ele tá pra ser preso, ou tudo indica que ele será preso. E a gente não tá inelegível e a gente não sabe direito quem é o cara que vai concorrer por uma dita direita. Porque também é interessante que no Brasil a direita é confundida, de certa forma, Sim, com o bolsonarismo, né? Se tu é de direita, tu é bolsonarista, sim. né? Bom, eu vivo. Minha vida é isso. Então, e aí, cara? E o ano que vem a gente tem eleições que prometem ser tensas de novo, né? Sim. Bom, o que eu posso colocar? O bloco da direita, o que a gente chama de direita no Brasil, ele está agora numa fase final de absorção pelo centrão. Então, a direita, ela surgiu como fenômeno de internet, idos de 2000 e... A gente tem os primeiros ecos disso com o Olavo de Carvalho, até 2010, Reinaldo Azevedo, revista Primeira Leitura e tal. Aham. Na década seguinte, a gente tem 2013, a apropriação das ruas de 2013, eu participei diretamente disso, pela direita, pela classe média, surgimento dessa direita, movimentos liberais, Lava Jato fora Dilma, Bolsonaro surge, é uma coisa antissistema, fora do jogo, e aí ela chega de maneira prematura no poder com o Bolsonaro, que é muito parecido com o Trump. O Trump também não achava que ele ia ganhar a Aham. eleição em 16, ele ganha a eleição e não tinha programa, teve que chamar ele, Trump, os caras old school do Partido Republicano, os caras mais das antigas, pra administrar o governo dele. E esses caras não concordavam com as coisas deles. Eram caras que até a raiva do Trump, que era uma espécie de centrão do Partido Republicano. Ele fez um governo, nhé. O Bolsonaro faz esse governo, ele não tinha equipe, não tinha nada. Um monte de doidinho foi pra lá no governo. E ele chama os caras do centrão. Que quando ele começa a governar, foi no meio pro fim da pandemia. Ele entrega o governo ali pro Ciro Nogueira, os caras do centrão começam a tocar o governo mesmo. Vira um governo absolutamente convencional. Ele também imaginava que ia se salvar do impeachment, tinha toda discussão sobre impeachment ali entre 2020 e 2021. E aí ele vai pro PL, ele elimina a possibilidade de montar o partido dele ali, perde a eleição, e aí o PL absorve todos os nomes da direita. E o PL tá na gincana que eu descrevi. Por que o PL quer o Nicolas? O Nicolas foi 1,5 milhão de votos. Quanto isso representa de dinheiro? Né? Com o Nicolas eu posso fazer vários prefeitos e vereadores. Só que não é um Nicolas, são, sei lá, falando só dos bolsonaristas, não os casos do centrão do PL, vamos falar que tem uns 70, 80 bolsonaristas no PL, como deputado federal. Então, pô, o PL, ele absorveu, ele fagocitou a direita como parte da mecânica eleitoral e financeira dele. E outros elementos da direita também foram absorvidos. O Partido Novo se tornou um satélite do Bolsonaro. E aí o centrão começou a entender, pô, tá ruim de trabalhar com a esquerda, tá ruim de trabalhar com o PT. E se a gente tirar esses arrobos malucos do bolsonarismo, é fácil controlar a direita, porque a direita é retardada. E a real da direita é que, no geral, via de regra, a direita brasileira é retardada. E quando você é retardado e assume um cargo no executivo que tem muita responsabilidade, administrar educação, orçamento e tal, você vai ter que chamar uns adultos na sala. E quem são os adultos na sala? Péssimos adultos, semi-alfabetizados, imbecis, mas eles existem, que são os casos do Centrão, que estão administrando, nesse instante, quase 5 mil cidades ao redor do Brasil. Eles estão administrando estados, eles estão em secretarias e tal. São eles. E eles vão assumir essas posições. E eles usam a direita como um instrumento para vencer a eleição em termos majoritários. E aí eles participam da gestão. O projeto desses caras, por isso que eu falei que eles fagocitaram a direita, é o projeto do Tarcísio. O Tarcísio é o candidato do Centrão. Então o Tarcísio, ele leva o voto da direita. Aí a ideia é botar o Ciro Nogueira como vice. O Ciro Nogueira é do PP. O PP fez uma federação com a União Brasil, que em Brasília, nos corredores, eles chamam de PEPUNE, esses nomes horríveis, assim, acho que é a Federação União Progressista, mas na prática os caras, eu sou do PEPUNE. Então eles fizeram isso para aumentar o número de deputados, é como eles aumentaram o número da cacife na gincana, e falaram, como eu sou bem grande na gincana, eu faço vice. E aí eu decido quem é o meu governador aqui, E eles começaram a fazer o jogão ali. E aí eles fecharam com setores do mercado financeiro, uma parte do setor empresarial, expectativa do agro. A ideia é de assim, a gente lança o Tarcísio, que é um sujeito legal, bacana, ele é um executor. A gente fecha o centrão inteiro com ele. Então ele o Kassab, que é do PSD,
o PPUNI, PP, União Brasil. O MDB vai fazer uma federação com republicanos e que eles chamam nos bastidores de MDBREP. Então, junta um super bloco, isola o PT, e aí o Centrão toca o Brasil, faz umas reformas ali junto com o Tarcísio. Esse era o plano dos caras. Até o Eduardo Bolsonaro tacar uma pedra e tá dando merda aí no plano, né? Essa é a parte da direita. Da esquerda, em tese, seria o Haddad o nome. Tá. O Lula... O Lula não? O Lula tá se animando novamente agora, né? Ele voltou a... O Eduardo, os Bolsonaro aí, tudo isso que tá acontecendo aí com taxação e tudo mais, parece que tá ajudando o Lula no fim das contas, né? Tá. Eu tava falando com o Kim hoje, os deputados da esquerda ficam falando nos corredores, puta, animaram o velho. O velho tá animado. Então, a turma da esquerda tá mais animadinha. Há uma percepção dos deputados bolsonaristas de que o Eduardo tá levando as coisas pra um caminho ruim. Um setor inteiro como o agro tá muito puto. Assim, espumando. Então, assim, a análise é que isso que tá acontecendo lá do Trump, tá falando essas coisas aí, tem a ver, de fato, com a ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e alguma articulação que ele fez ali. Tem também, mas eu estabeleceria, vamos dizer, a razão pela crise diplomática Brasil e Estados Unidos, em termos percentuais, a responsabilização pro Eduardo e o Paulo Figueiredo, especialmente o Paulo Figueiredo. O arquiteto só é o Paulo Figueiredo, que é bem mais inteligente e habilidoso que o Eduardo, e que tem contato com o Trump. O Eduardo também tem, mas o Paulo é mais capaz. 20%. O Trump, no mesmo período, sei lá, de 15, 20 dias que ele taxou o Brasil, ele também anunciou México, Japão, acho que Coreia, anunciou União Europeia inteira, falou dos BRICS, meteu Rússia no meio, meteu OTAN. Ou seja, o Trump tá atirando pra todo lado. Então ele já ia fazer isso com o Brasil por razões outras que Xandão e não sei o quê. Ele ia fazer isso porque faz parte do projeto de reordenamento geopolítico que os Estados Unidos, na gestão atual dele, quer fazer. Isso iria acontecer, o Brasil ficou numa posição muito exposta, a gente pode até comentar por que o Brasil ficou nessa posição exposta. Tá anotado aqui também. Tá, o Brasil basicamente ficou com a bunda de fora, achando que era esperto e agora tá, né? E sei lá, 70%, 80% da razão concreta por conta disso esse tema. Tá bom, então a gente já volta nessa daqui, porque eu te cortei na que tu tava falando antes, que era... Eleições. Isso. Então o Lula, ele tá, vamos dizer, voltando a se assanhar. Acho que é uma coisa de curto prazo, porque eu acho que, vamos dizer, a gente terá problemas econômicos, eu não acho que você vai ter uma reversão da popularidade dele, uma reversão intensa. Logicamente que ele acredita numa mítica dele, por exemplo, em 2005 ele estava muito queimado no começo do ano por conta do mensalão, e ele, com o efeito Bolsa Família e com o crescimento econômico que veio já a partir de 2004, ele já começou a apontar. Então, ele fala, pô, tu vai ter uma fênix aí comigo, né? Um cavaleiro de fênix. Ele não é, mas tudo bem. Mas ele dá aquela animada. Mas eles estavam ensaiando muito o Haddad nisso. Teremos nós. A gente vai ter candidatura. Até comentei assim, mal... Dá tempo? Dá. O partido, ele foi protocolado no TSE para ser julgado sexta-feira, da semana passada. Cumprindo os prazos, vai dar com folga. A não ser, assim, as coisas estão... Mas, assim... O TSE foi muito republicano conosco, assim, eu não tenho um A pra falar do TSE. Tem um A. Se rolaram os bolsonaristas falavam teorias conspiratórias de que o TSE não queria deixar saltar o partido deles, a real, assim. Eu não vou ficar dando luz pra cego, né? A gente tem um time, uma reengenharia de todo o processo da montagem do partido dos Bolsonaro. Cara, eu não deixaria um bolsonarista, sei lá, trocar um pneu do meu carro. Esses caras, se der qualquer atividade mais complexa do que gravar um vídeo xingando alguém, vai dar merda, assim. Eles foram uns retardados, e além de serem retardados, eles ficavam culpando o tribunal e os cartórios por erros que eles estavam cometendo. Assim, enfim, não vou dar luz pra cego pra eles, mas a gente olhou e falou, que idiotas. E o TSE, dentro do papel que cabe a ele, nos tratou de maneira cordial, tirou as dúvidas que a gente precisava. Então a gente vai, acho que não tem motivo nenhum pra a gente ter problema. Entendi, então dá tempo para vocês participarem das eleições. E aí vocês já pensaram em quem que vai ser? Ou estão pensando ainda? Estão pensando por mim, cara. Isso é uma droga. Porque eu não queria. Estão falando assim, a gente já fez o convite, eu já fiz vários convites pro Danilo Gentili. O Danilo representa muito a energia nossa de todo esse processo desses 10 anos. O cara que não ficou alinhado com... Ele sempre foi antipetista, inimigo dessa censura toda que ele mesmo passou, humoristas passam. Sofreu perseguição do bolsonarismo, arrumou briga com o bolsonarismo. Ele é um cara muito símbolo disso tudo, além da projeção que ele tem, além de ser um cara com um caráter
do cacete. Tem o Cristiano Beraldo, que é um empresário de sucesso, um cara que trabalha conosco já há bastante tempo. Hoje ele é um dos âncoras do Pingos nos Is na Jovem Pan. Cara brilhante, que tem uma ideia de Brasil, uma ideia de recuperação do Brasil via infraestrutura que é única. E eu nunca quis. E aí ficam aí, o Renan tem que ser candidato, e eu só vou se o time quiser.